Começando aqui o nosso mini curso. Boa tarde a todo mundo que pôde comparecer. A gente está bem feliz que a gente conseguiu bastante gente para participar aqui do curso, né? E nosso principal objetivo com o curso não é, assim, aprofundar o conteúdo de circuitos, e sim aprofundar a resolução de circuitos elétricos, que é uma matéria que eu acho que a maioria do pessoal que está aqui assistindo provavelmente já teve ou vai ter algum contato dentro da faculdade, ou está aqui mesmo mais por curiosidade, que é muito legal também. Então, nosso objetivo, a gente coletou isso inclusive no Forms, né, que a gente tem níveis diferentes de conhecimento de circuitos e tudo mais aqui dentro. Nosso objetivo é nivelar todo mundo e partir de um princípio básico e ir tratando mais mesmo do simulador, que é o QCS ou Cooks. A gente não sabe exatamente qual é a nomenclatura do software, mas a gente costuma chamar ele de Cooks ou QCS. Cooks normalmente é mais rápido, então a gente prefere falar Cooks. Bom, primeiro nos apresentando, né? Nós somos alunos de engenharia elétrica da UF. Eu sou o Juan. Aí o pessoal já se apresenta também. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Amanda Muraió. Boa tarde, eu sou o Elias Dutra. Boa tarde, gente. Eu sou o Rafael Negreira. Boa tarde, gente. Eu sou o Pedro. E esse mini curso que a gente está trazendo para vocês hoje, ele faz parte de uma disciplina aqui da UF e de uma área que a UF está tentando expandir aqui dentro da nossa universidade, que é a área de extensão. Então, a UF agora, principalmente dentro da área de engenharia, tem pedido dentro das disciplinas que a gente leve esse conhecimento para fora das paredes da universidade. Então, a gente buscou trazer pessoas de bastantes universidades aqui. Então, a gente está aqui de Niterói e é muito legal que a gente tem pessoas do Ceará, do Rio Grande do Norte, de vários outros estados. A gente vê como dentro da universidade a gente consegue ter essa troca de conhecimento, que é algo muito legal, sabe? Então, o principal objetivo do curso é isso, a gente ter essa troca de conhecimento com vocês e poder agregar ao conhecimento de vocês de alguma forma. Aqui um sumário, né, de como vai ser o curso. A gente vai dar uma introdução básica sobre o simulador, a gente vai falar alguns fundamentos básicos, dar alguns exemplos, que vai ser o principal foco do curso, que a gente vai tentar resolver alguns exemplos ali dentro do software mesmo, e exercício, que é um exercício final que a gente vai passar, que é é uma coisa que foi requisitada como parte do nosso curso, que é realmente a gente conseguir ter uma avaliação de vocês de alguma forma, para ver se o nosso curso agregou mesmo. Então, a gente vai passar uma questão para vocês tentarem resolver. A gente pede encarecidamente que vocês enviem. A gente vai precisar disso para o curso, para a nossa avaliação. Então, a gente vai acompanhar vocês tudo certinho e tentar fazer isso da melhor forma. A gente vai estar aqui sempre para tirar dúvidas durante a execução, tanto dos exemplos que a gente vai fazer, quanto do exercício que vai ser mais com vocês mesmo. Então, gente, para começar o mini curso, a gente vai ter essa introdução rápida, falando um pouco do que é o CUCS. A sigla dele significa Quiet Universal Circuit Simulator, e ele é um software, né, uma ferramenta virtual que engenheiros, estudantes, pessoal que gosta muito de eletrônica, pode usar para ajudar na construção e na solução dos circuitos elétricos. Ele é bem intuitivo, assim, para quem já tem essa compreensão, esse entendimento, tem conhecimento prévio de circuitos. É bem fácil de mexer, porque se você já tem noção das simbologias, se você sabe o que cada componente faz, qual é a função, ele é bem intuitivo em relação a isso, então vocês vão ver, ele é bem prático. E ele é bom por causa disso. Se você está com algum problema, se você quer montar um circuito, é exatamente isso que os simuladores servem. E não só o CUCS. Existem outros simuladores aí, e todos praticamente têm essa função, mas com algumas coisinhas diferentes, interface, alguns têm suas dificuldades ali, mas o CUCS é bem simples, a gente vai mostrar para vocês, ele é bem, bem legal. Então, aí aqui falando um pouco sobre os principais componentes, como o Juan falou, a gente não está aqui para entrar muito na teoria, então a gente só vai passar bem rapidinho
de cada um e como a gente vai mostrar mais isso nos exemplos. Então, a gente trouxe aqui os principais componentes que tem num sistema, num circuito elétrico, que são as fontes de energia, os resistores, os capacitores, indutores, os diodos, entre outros, etc. Só que aqui, nesse momento, a gente só vai estar trabalhando com as fontes de energia e com os resistores. Falando sobre as fontes, né? Então, esses vão ser os componentes que vão estar fornecendo energia para o nosso sistema. Aí a gente tem esses dois tipos, que é a fonte de tensão, que eles vão fornecer essa diferença de potencial para o sistema e nos seus terminais, e ele vai depender da corrente elétrica que está passando ali. Aí, como vocês já sabem, essa tensão ela é representada pela letra V, ou pode ser também pela letra U, em vários lugares também utilizam o U, e ela é medida em volts. Aí já a fonte de corrente, ela vai ser a fonte que vai fornecer a corrente elétrica nos terminais, né? E ela também vai depender da tensão que está sendo aplicada. Aí a corrente também é representada pelo I e ela é medida pelo ampere. E aí a gente só trouxe esse colchete porque as fontes podem ser dependentes ou independentes. A gente também vai mostrar isso nos exemplos, mas a independente é aquela que a gente está bem acostumado a ver, que ela já vai estar representada ali, ela vai ser, por exemplo, 12 volts e vai ser 12 volts. Já a dependente, ela sempre vai estar dependendo de uma outra informação que está ali no circuito. Ela pode estar dependendo de uma tensão, de uma outra tensão, ou pode estar dependendo de uma corrente. Então, a gente vai mostrar melhor nos exemplos, mas a gente também tem esses dois tipos de fontes que a gente pode estar trabalhando. A gente pode até mostrar já aqui no software como que elas são. Deixa eu abrir um arquivo novo aqui. Bom, aqui a gente já está na tela principal do software, né, que é o CS. E aqui, ó, vocês vão ter essa barra lateral aqui, que é chamada Main Dock. E aqui vocês vão poder clicar em componentes. E aqui tem essa parte de fontes, ó. E aí vocês já podem visualizar as fontes que a Amanda comentou. Então aqui tem várias outras fontes que a gente não vai trabalhar, mas essa é a simbologia padrão de uma fonte de tensão em corrente contínua, independente. E aqui a gente tem uma fonte de corrente em corrente contínua, independente também. Aí, aqui, essas fontes aqui, ó, são as fontes dependentes. Aqui, ó, vocês podem colocar o mouse para ver. Ó, essa aqui é a fonte de corrente controlada por tensão. Essa vai ser a fonte de corrente controlada por corrente. E lembrando, gente, que essas são as simbologias mais comuns, mas vocês podem encontrá-las diferentes em algum lugar. Por exemplo, na disciplina de circuitos mesmo, a gente vê diferente essa simbologia de circuito dependente aqui. A gente encontra, por exemplo, como losango, alguma coisa assim. Em cada simulador é diferente também, tipo, outros tipos têm outras simbologias. Por isso que é importante, antes de você começar a mexer num simulador, num software, entender um pouco sobre como que é a interface, quais são as simbologias, para na hora que for realmente precisar, não ter uma confusão aí. Mas normalmente ele também está que nem aqui no Cooks aqui, tipo, tem escrito quais são as fontes e a especificidade de cada uma. Exatamente. Essa aqui vai ser uma fonte de tensão controlada por tensão. E aqui é uma fonte de tensão controlada por corrente. Vocês vão ver que a única diferença mesmo na simbologia do Cooks é que quando ela é controlada por corrente, ela tem essa seta cheia, e quando ela é controlada por tensão, ela tem essa seta vazada, sabe? Então, aqui no Cooks essa é a única diferença. Aí tem essas várias outras fontes aqui, mas a gente não vai abordar hoje. Gente, ficou alguma dúvida até aqui? Ou a gente pode seguir? Tá, aí agora... Beleza. Então, agora falando sobre um pouco os resistores, eles vão ser os componentes que vão atuar como limitadores de corrente. Então, eles vão estar regulando a quantidade de eletricidade que flui através dele. E ele é muito importante para proteger outros componentes do circuito contra uma sobrecarga e danos. Então, ele é bem importante para estar protegendo ali o seu circuito. Aí aqui a gente trouxe duas simbologias, que é a simbologia europeia, que é o quadradinho, e a americana, que é a que a gente conhece, é a do zigue-zague.
Mas, assim, elas representam a mesma coisa, é o mesmo resistor, não tem nada de diferente. Só tem essas duas simbologias diferentes para o europeu e para o americano. Sim. Aí aqui no Cooks vocês vão encontrar ela aqui, ó, nessa mesma área aqui do main dock, componentes agrupados. Aí tá aqui, ó, tem os dois resistores, tanto o europeu quanto o americano. Beleza, gente. Aqui eu vou fazer um resumão sobre os teoremas de Thevenin e Norton. Eu não sei se vocês estão familiarizados já com esses nomes, mas eles são basicamente formas de você transformar um circuito complexo num circuito simples. Isso ajuda muito na análise de circuitos e para a resolução de exercícios. Enfim, o Thevenin, ele basicamente vai pegar um circuito linear e bilateral e transformar num circuito equivalente que tenha uma só fonte de tensão, como vocês podem ver ali, com um resistor em série. E a fonte de tensão é chamada de tensão de Thevenin e a resistência é chamada de resistência de Thevenin. Pode passar, Rui. O Norton é uma derivação do teorema de Thevenin. Ele vai fazer a mesma coisa, que é simplificar o circuito, só que agora ele vai ter uma fonte de corrente que vai estar em paralelo com uma resistência. A fonte é a corrente de Norton, representa a corrente de Norton, e resistência representa a resistência de Norton. Enfim, a gente vai usar isso em vários exercícios. Tem, acho que 1 ou 2 exercícios aqui que a gente trouxe que vão usar isso, e por isso a gente deu esse resumão rápido aí para vocês. Bom, para começar a simulação, a gente escolheu esse primeiro exemplo, que é bem básico, só para calcular a corrente que passa pelo resistor de 8 ohms. Aí a gente já vai aplicar os conhecimentos que a gente já tem sobre o Cooks. O Juan ele vai começar a simular. Aí, bom, para a gente começar a simulação, o que é muito importante, eu gosto de começar sempre por isso, é que você tem que caracterizar o seu circuito. Então, antes de você colocar os componentes do circuito, eu acho importante colocar caracterizar que você está fazendo uma simulação de CC. Aí, ali no main dock, onde está componentes agrupados agora, lá embaixo está escrito simulações. Aí, tem um quadradinho escrito DC. Aí, arrasta o DC para a área onde a simulação vai acontecer. Aí, isso aqui vai caracterizar o nosso circuito como CC. Sem isso, a simulação dá errado. Porque ele não vai interpretar isso como se fosse de corrente contínua. Aí, tendo isso já no nosso esquema aqui, nós vamos começar a simular, mesmo como se fosse... como se essa etapa, teoricamente, não tivesse existido, né? Então, a gente vai colocar os componentes de fonte e resistores, como está no exemplo. Aí, volta em simulações e escolhe componentes agrupados. Ô, gente, só interromper rapidinho, tá? Quem tiver com o simulador, a gente recomenda bastante que vocês tentem fazer junto com a gente. E se quiserem interromper alguma parte que vocês não estão entendendo, que eu acho que essa vai ser a melhor forma de todo mundo aprender e de vocês absorverem melhor, sabe? Então, quem tiver com o simulador aberto aí, tenta ir acompanhando e fazendo o circuito junto, que é um circuito bem simples, e já vai dar alguma noção de vocês de como mexer no software. Isso. Aí, tendo a preferência de vocês podem escolher um resistor do padrão que vocês quiserem, o europeu ou o americano. Aí, pode ser o americano, nesse caso. Pode repetir o primeiro passo para conta. Vamos lá. Ali main dock. Componentes agrupados. Isso. Clica ali em componentes agrupados, João, por favor. Aí, lá embaixo, em simulações, tá vendo? Na lista. Simulações. Isso. Isso é importante lembrar também, gente, que, tipo, para quem já tem algum conhecimento com algum simulador, isso é uma principal característica que muda. Esse software, ele precisa você dizer para ele qual é a simulação que você vai fazer. Senão ele não consegue interpretar o que você está fazendo. Aí, naquela caixinha DC ali, você conseguiu? Beleza. É só arrastar a caixinha para lá, para direita. Para onde a gente vai fazer o circuito, propriamente dito.
Isso. É importante falar também que não, quando vocês forem tentar simular também, você não pode ter 2 caixinhas dessas de simulação CC, que o curso não vai conseguir ler. Então só pode ter uma. Exatamente. Aí mais para... Pode falar. Abrindo pela primeira vez não aparecem as opções. Aqui, né? Ah, sim. Você tem que clicar ali. Você provavelmente está ali em projetos, aí clica em conteúdo, componentes. Vai ali, clica em projetos, conteúdo, componente no lado esquerdo. Projetos, conteúdo, componente. É verdade. Mas o seu tá aparecendo o main doc aqui, que pode ser que não esteja aparecendo também. Aí tem que abrir também. Isso aí. Tá aparecendo? É que eu não tô vendo o chat, gente. Eu também não. Não, eu tô vendo aqui. Beleza. Ele comentou que na primeira vez não aparece essas opções por conta do ambiente não estar configurado. Foi o Júlio. Tá, mas apareceu o main doc? Deu certo? Deu certo. Beleza. Maravilha. Pode seguir aí, gente. Tá ótimo. Mas eu Aí, beleza. Aí a gente vai começar a montar o circuito. Aí pode voltar lá em componentes agrupados. Beleza. Aí a gente vai começar pela resistência, pelos resistores, né? São 2 na vertical e 1 na horizontal. A gente consegue editar o valor da resistência deles clicando ou dando um duplo clique em cima deles ou editando diretamente, escrevendo ali. Mas conforme for a preferência de vocês. Aí, mas escrevendo tem que dar Enter. Se você apertar fora, ela reseta para o que ela estava antes. Então, dando um duplo clique, você aparece mais propriedades também para você alterar, que é mais interessante também. Aí a gente vai alterar para 8, 3, 6. Isso. Beleza. Ok, agora a gente vai... a gente pode girar a posição dos resistores, ou apertando o botão direito e usando a função de girar, ali, ou Ctrl R. Aí vai dar preferência de vocês. Vou gerar aqui em cima também, mas aí vai que for mais rápido. Aí... Tem... Nesse caso, beleza. Não, esse aí era o horizontal. Os outros 2 são na vertical. Beleza. Ok. Sim, Jackson. Beleza. Agora a gente vai em fontes. Ali onde estava componentes agrupados, a gente vai em fontes e escolhemos a fonte de tensão, que é logo a primeira da esquerda ali. Já está na posição correta, com mais para cima e o menos para baixo. A gente vai editar da mesma forma que a gente editou o resistor para 10 volts. Beleza, agora a gente vai conectar tudo isso. Já posicionamos da maneira correta e agora a gente vai conectar. Ali, lá em cima, onde está tipo um botão, o símbolo do mouse selecionado, nessa barrinha, a gente vai ter no meio dela uma simbologia de fio, assim, na diagonal. Do lado de uma seta apontando para cima com uma barrinha na horizontal. Onde o Juan tá mostrando agora. Tá escrito... Se você passar por cima o mouse, ele vai colocar o nome como fio. Aí se alguém não achar, pode comentar. Não me lembro se isso já vem configurado de primeira. Sim, eu também não tenho certeza. Mas acho que sim. É que essa parte fica meio pequena aqui, aí pode ser difícil de enxergar. Sim. Para quem gosta de atalho, Ctrl E. Também. Aí é só conectando os terminais. Só muito cuidado quando forem conectar, porque às vezes ele não identifica que você passar um fio por cima do outro, ele não identifica que você está conectando os dois, né? Ele pode identificar que está passando um por cima do outro. Então é bom prestar atenção que quando ele apontar uma conexão, ele vai fazer uma bolinha indicando um nó, né?
E se quando eu não conectar, ele vai dar uma bolinha vermelha no. É. Se eu não puder simular aí uma só pra mostrar e dar um zoom, vai ficar perfeito. Isso assim, dá um. Uma bolinha vazia. Isso. Show. Gente, outra dica para dar zoom assim da forma que eu tô dando é que tem os botões aqui em cima. Mas se você segurar o Ctrl e for aproximando e afastando com o scroll do mouse, você dá o zoom também. Sim. Pode ajudar vocês a trabalhar em cima do... Bom que ele é bem cheio de atalhos, então assim, bem prático para se usar. Ok. Aí para detectar a corrente que tá passando pelo resistor de 8 ohms, pelo R1, nosso R1, a gente vai em ponteiras. E aqui nós vamos ter o que eles chamam de ponteira de tensão e ponteira de corrente, que é um amperímetro e um voltímetro, né? A ponteira de corrente é o amperímetro. Aí pode arrastar. Mano. A gente vai conectar em série com o R1. Ok, aí ele já está conectado com a bolinha ali azul, já tá cheia, preenchida, tá certinho. Ok. Agora, para simular, a gente tem uma engrenagenzinha. Ah, não. Uma coisa muito importante, o terra. O terra tá lá em cima, perto do fio também. 3 casinhas depois do fio. Isso, 3 casinhas depois do fio, à direita. A gente insere o terra, vai inserir na parte de baixo, por convenção. Ok. Agora a gente pode simular o circuito. A simulação é à direita do terra, 2 casinhas depois, na engrenagem. Aí ele automaticamente vai pedir para você salvar. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. Também pode usar o F2 também para poder simular. Uma coisa que é legal falar, o Juan já saiu. O formato padrão dele é esse SCH. Então quando você quiser copiar e mandar para alguém, tem preferência, é que ele faz outros tipos de arquivo também, mas esse .sh, essa extensão é, assim, a principal, né? Sim. Tipo, essa DPL aqui é, tipo... É de dados, se não me engano. Ela meio que funciona como um background para simulação, mas você pode, tipo, trabalhar em cima da SCH. Isso. Se você quiser copiar e mandar para alguém. Inclusive, os arquivos são bem pequenininhos, então isso ajuda bastante também. Ok. Agora, para a gente ter o resultado do amperímetro, a gente vai adicionar uma tabela na parte do main doc lá, a gente vai em diagramas. Aí vamos ter uma infinidade de gráficos aqui, possibilidade de gráfico que a gente vai ter. Apesar de serem um pouco limitados, eles têm várias funções dentro deles, né? Próprias, né? A gente vai usar a parte de tabela para poder representar o valor que está dando no amperímetro. Pode colocar em qualquer parte da tela. Aí aqui é importante vocês verem que vocês vão ter V1 e PR1. Essas são como se fosse a variável atribuída aos elementos que você colocou no circuito. Então, por exemplo, o resistor vai ser o primeiro resistor ali vai ser o R1, o amperímetro vai ser o PR1, como está escrito ali, e a fonte de tensão vai ser o V1. Então, para a gente adicionar, ou a gente dá um duplo clique, ou novo gráfico. Se eu não me engano. Isso. Perfeito. Beleza. Normalmente é do duplo clique já eu também prefiro. Então, aí já sendo adicionado na parte de gráfico, pode aplicar e dar OK, ou só dar OK. Aí nós temos a quantidade de itens que a gente tem no nosso gráfico, na nossa tabela, no caso só tem uma, e por coincidência o amperímetro também está indicando 1 ampere como leitura, como corrente que está passando pelo resistor R1. Isso. Então, para esse exemplo, a gente já encontrou o I0, que é equivalente a 1 ampere. É bem intuitivo, assim, de certa maneira, para montar as coisas. É só buscar na main doc ali o que vocês precisam e colocando. Sempre que vocês precisarem printar alguma coisa ou ter informação de alguma coisa, adicionar uma tabela e adicionar a variável que vocês querem, teoricamente.
Aí mais pra frente a gente vai ensinar um pouco mais a fazer gráfico, uma interação maior com outros tipos também. Se alguém estiver acompanhando, tem alguma dúvida ou conseguiu fazer? Se tiverem dúvidas. Acho que uma coisa importante para falar aqui também é que do lado da variável que a gente está falando tem a unidade, não a unidade, né, mas o que ela é. Por exemplo, PR1.i. Esse I se indica corrente. É a Então, grandeza, né? É a grandeza. Ô, Juan, você pode repetir a parte do gráfico aí? Da tabela? Isso, a tabela. Beleza. Vamos lá, eu vou até apagar ela aqui para vocês verem. Bom, a gente estava aqui, né? Componentes agrupados. Aí clica até diagramas. Aqui em diagramas vocês vão ter várias tabelas. E a gente vai usar primeiro só a tabela simples mesmo, só para a gente obter esse dado. Aí você clica nela, arrasta para cá. E você vai escolher PR1.i, que é a corrente que está sendo medida pela nossa ponteira. Ou medidor, né? Que é o nome mais comum. Isso. Aí clica ali e pode dar OK. Você já vai gerar o gráfico. Se você estiver tendo algum problema, talvez você não tenha simulado ainda, ou alguma coisa do gênero. Então, Sim. a gente pode ver. Se quiser também pode até passar a ponteira ali pro próximo, depois do nó, só para mostrar o valor mudando, né? Vou mostrar para eles. Diferente de né? Isso. Conecta os fios e cola lá. Vocês conseguem inserir também qualquer equipamento já no circuito pronto, é só colocar ele aqui que ele já... Depois do nó. Depois do nó. Isso. Aí só atualizar. Simular. Deixa eu voltar aqui, Boa. Aí ele já mandou, né? dá uma nova corrente, né? Só para ficar diferente do 1. Isso. Mas no caso o programa ele pede a I0, né? Então, a I0 que é 1 ampere, né? No caso. Só exemplificando para vocês. Acho que uma coisa legal que a gente pode mostrar aqui também é isso aqui, ó. Isso que a gente consegue ver as voltagens em cada... Sim. Isso é bem útil também. Sim. Tipo, em cada ponto do circuito. Vem aqui em simulação, ó, tem calcular a polarização CC. O atalho dele é F8, mas não sei se vocês... É que, tipo assim, no meu computador F8 ele também é modo avião. Então, tipo... Tomem cuidado caso de vocês esteja assim também. Mas você vê aqui em simulação e... calcular a polarização... Ele mostra aqui. Quem tinha tido dúvida mesmo foi... Deixa eu botar aqui. O Rodrigo. Foi o Rodrigo que pediu para repetir a parte do gráfico. Conseguiu entender, Rodrigo? Sim, eu consegui, mas o meu gráfico ele não aplica, ele não fica. Juntar o projeto ao circuito. Como assim? Né? F2. Ok. Aí eu coloquei a tabela, beleza. Junto do circuito, ela não fica. Não aparece o valor do PR. Ela simplesmente fica. É que o seu som tá um pouquinho baixo. Tá um pouco abafado. Pode tentar falar de novo, por favor. Consegue me escutar melhor agora? Agora sim, eu tô ouvindo. Acho que sim. Pronto. Na hora que eu simulo calcular a polarização, é isso? Depois só simular. Não, pode só simular aqui em simulação. Pronto, eu fiz só simular. Uhum. Aí aparece o gráfico. Aí eu for na tabela. Sim. Aí eu fixo ela, aparece os valores, né? Do mesmo jeito que apareceu no teu. Aí eu aperto aplicar, ok. A tabela não fica. Ela desaparece.
Você está em qual arquivo? .dpl ou .ssh? É porque ele abre automaticamente o DPL quando você simula. Pode ser que seja isso. Se você quiser também, Rodrigo, você pode... Eu posso parar a apresentação, você compartilha a tela. A gente consegue te ajudar melhor. Eu acho que pode ser isso. Sim. Como eu seleciono o tipo de Do arquivo. Acho que não é selecionar, né? Não tá vendo aquele ponto SCH ali? Quando você simula, ele vai pro próximo. Com DPL, você volta. Tem esses dois aqui, ó. Tipo, ele automaticamente, quando você simula, ele abre o ponto DPL. Aí pode ser que o seu não esteja aparecendo o que você está fazendo no ponto DPL. Tenta voltar para o seu arquivo .ssh. Isso. Ok. Mas você consegue... Tipo, tá tranquilo, Rodrigo. Tipo, o objetivo mesmo é que vocês consigam entender. Aí não tem problema a gente continuar mais tempo nisso, não. Se você tiver conseguido, já tá tranquilo. Mas... Beleza. Qualquer coisa, no final a gente vai dar um tempinho aí, porque vai ter o exercício, aí qualquer dúvida a gente retoma lá e... A gente vai ter mais exercício. Mas conforme for simulando, de repente a dúvida é sanada no meio. Ok, aí para esse primeiro exemplo é basicamente isso. A gente pode selecionar as ponteiras, né, o amperímetro ou o voltímetro que for e só selecionar a variável dele e colocar numa tabela, que ele prontamente já printa pra gente, né, já plota pra gente o valor lá. Aí se tiver mais alguma dúvida, alguém, no caso. Acho que dá para seguir já. Já dá pra seguir, né? Beleza, então vamos pro próximo exemplo. Bom, só mostrando aqui também, para você criar um novo arquivo, é só vir aqui em novo. É bem padrão, como Word, como Excel. Beleza, gente, falar um pouquinho dessa próxima questão. Vou passar um pouco aqui para vocês como isso seria feito de forma analítica rapidinho, só para a gente ver como o simulador facilita, né? Aqui ele pede para a gente descobrir a corrente, a tensão e a potência no resistor de 20 kΩ. Para isso, a gente teria que... primeiro, tem ali uma fonte controlada, que é aquele 0,01 V0 ali, que é essa nomenclatura aí, que no caso é até diferente da que a gente tem no Cooks. Então, primeiro, a gente teria que descobrir esse V0. Aí, para descobrir o V0, a gente teria que utilizar a lei de Ohm, que é V igual a RI, ali na parte da esquerda. Depois disso, a gente teria que usar divisor de corrente para descobrir a corrente ali do lado direito do circuito. Depois, a gente ia usar a corrente do resistor para descobrir a tensão do resistor. Aí, assim, a gente conseguiria descobrir a potência. Então, vamos passar para o simulador para a gente ver como vai ficar. Primeiro, Juan, você pode, eu acho, fazer as linhas, que vai ficar mais rápido depois de a gente só colocar por cima. Beleza. Vou desenhar aqui. Lembrando de tomar cuidado, né, quando for colocar, para não ficar nenhum pontinho fora. É bom que o Cooks ele tem esse formato de malha também, então dá para você deixar ele bem alinhadinho. Beleza. Agora vamos começar a esquerda para a direita. Aí a gente pode pegar uma fonte de corrente para colocar ali na esquerda. Veja o processo aqui, né? Só ver a fonte. Uhum. Isso.
Uma coisa interessante do cookies é que quando você, se puder abrir a caixinha, Juan, da fonte, para a gente definir... Não, ali no desenho mesmo. Sim. Dois cliques na fonte. Ele identifica a grandeza, né? Então, miliampere, ele vai identificar que esse mA é 1 miliampere. Mesma coisa se você colocar K e, enfim, as outras ordens de grandeza aí mais para frente. Aí a gente vai colocar 5 miliampere. Aí pode colocar o resistor. Aí mesma coisa, como a gente botou o Mzinho. Aí, uma coisa interessante. Você clicar com o botão direito do mouse, ele vira o seu componente. Então ele estava no horizontal, agora você clicando com o botão direito, ele foi para vertical. Aí o padrão é ele vir como on, mas ali como no exercício está aquilo on, a gente só vai colocar o K na frente do nome. E... coisa importante também, ele não pode ser o K maiúsculo. Se você colocar o K maiúsculo, ele dá erro na simulação. Aí pode colocar a fonte controlada agora. Pô, uma curiosidade também na hora de construir ali, tá vendo que o resistor de 10 ficou ali meio que passando por aquela linha. O Juan pode selecionar metade do circuito e puxar ele pro lado. Sem precisar fazer tudo. Isso. Vocês podem também, se não tiver como mexer, você pode clicar com o botão direito e mover o componente do texto. Aí vocês podem, enfim, botar em um lugar que ele fique mais visível. E para voltar em coisas é Ctrl Z, é o padrãozão de outros programas também. Se quiser voltar algum passo que você tenha feito, é só dar Ctrl Z. Na fonte controlada, a gente pode girar ela para ela ficar com essa parte direita para a esquerda. Isso. Exatamente. Aí fica igualzinho o desenho. Agora só faltam os dois resistores ali no canto. E definir a fonte de corrente como 0,01, né? Mas aí depois a gente faz. Peraí que eu já peguei. Aí eu vou botar aqui, né? Clica com o botão direito. Gira. Aqui clica com o botão direito. Coloca também. Pronto. Vou fazer agora o que o Luiz falou, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui. E a gente pode mover o componente para ficar mais visível. O que é importante é estar bem organizadinho, né? Uma coisa interessante agora, agora que eu mexi esse componente pro lado, acabou que eu subi ele um pouquinho. Aí um fio ficou para fora aqui, senão, você já vai mudar seu circuito inteiro. Então, vamos apagar esse fio. Também. Isso. Vamos fazer de novo. Vem aqui, coloca o fio. E fecha aqui. Boa. Muda os valores do resistor também. Beleza, tem que mudar aqui, né? 0,01. Esse S, ele já entende que ele tá falando de tensão, então é uma fonte controlada por tensão. Resistores 5 aqui 1. Não, esse aqui é 20, né? 20. Esse aqui 5. Show. Bom, agora o que a gente vai ter que fazer é pegar uma equação. Aí, Juan, se quiser pegar aí. Ali em cima, do lado de onde fica o terra, e bem 2 depois da linha. A equação, vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. E vamos definir ela como P20 no lugar de Y.
A gente está tentando calcular a potência aqui. Isso. É a potência no... O nome não importa muito de qual variável que vocês vão achar, mas só para ficar mais fácil. Aí a gente tem que colocar i20.i, porque é o i20 que a gente definiu ali embaixo. Não, o i20... pode botar. Depois a gente ainda não... vai ter que alterar o nome. Mas depois vai entrar. Esqueci dessa parte. i20.i vezes v20.v. Aí, às vezes, a gente bota o asterisco. Isso, é porque depois vai ter que acrescentar as ponteiras ali. Essas variáveis não existem ainda, mas é por causa disso. A gente vai botar os medidores aí. E mesmo fazendo conta, é importante você colocar a grandeza, como tá ali, ó. Isso. Porque ele só entende, por exemplo, você vai entender que o medidor de corrente ele é um medidor de corrente se você botar ponto I no final. Sim, senão ele não reconhece. Isso. Aí agora a gente vai pegar um medidor de corrente para colocar ali entre o R 20 kΩ e o R de 5 kΩ. Ali embaixo. Isso. Pode virar ela pro lado esquerdo. Ali você vai no... É mais fácil vir por aqui, né? Horizontalmente. Você espelha ela ali em cima. Isso. Aqui em cima. Sim, espelha. Aí, o nome dessa fonte a gente vai colocar i20, que é, no caso que a gente botou lá. E agora a gente pega um medidor de tensão e coloca ali medindo a tensão entre um ponto e outro do resistor de 20 kΩ, para a gente descobrir a tensão nele. Outra coisa importante, gente, ali vocês estão vendo que a fonte controlada não está sabendo de onde puxar o valor dela. Então a gente vai colocar ali do lado de onde a gente pega a linha, tem as tags que você usa para colocar no circuito, que é rotular fio. Aí você vai coloca uma na ponta de cima do R1 e outra na ponta de baixo. Aí você pode escolher a variável que você vai colocar. A e B. Aí depois você coloca uma tag em cada ponta ali da tensão controlada, da fonte controlada. Isso. No caso, se você inverter o A com B, ele só vai dar o valor de corrente e tensão negativa. Então, não importa muito. Porque a potência vai dar a mesma coisa. Porque menos com menos dá mais, mais com mais também dá mais. Aí, próxima etapa, eu acho que é só definir isso como uma simulação de corrente contínua. E agora, quando a gente simular, a gente vai conseguir colocar os valores na tabela. V20.20 na equação. A gente não alterou o nome da fonte de tensão. Isso. Então, é isso, gente. É importante ficar ligado no passo a passo para você não errar nenhum pontinho. Mas, assim, é tranquilo de identificar alguns erros ali. A gente fez isso propositalmente só para mostrar esse erro. Pronto. Agora a gente simula. Vamos pegar lá naquela mesma parte de diagrama, pegar uma tabela. E escolher I20, P20 e V20, só para a gente ver os valores. Ok. Aí é basicamente isso.
Show? Alguém ficou com alguma dúvida? Vinculação da fonte de corrente controlada. Você vai pegar... Você quer escolher ali no exercício, ele fala que é o V0, o parâmetro que a gente quer escolher para controlar a fonte. Então, ali está dizendo que o V0 é a tensão no resistor de 10 kΩ. Então, a gente coloca uma tagzinha em cada ponta do resistor e uma tag em cada ponta ali da fonte de corrente controlada. Deu para entender? Posso mostrar aqui também. Acho que é melhor eu apagar aqui, né? É porque acho que o ponto principal é essa questão dos rótulos, né? Tá, vamos mexer aqui o texto que vocês estão vendo que ele está dando umas... Deixa eu ver aqui um pouquinho para cima. Beleza. A gente tem que vir aqui, ó, rotular fio. Aí aqui em cada ponta do resistor a gente vai chamar ele de uma unidade. Aqui, B. E aqui para o valor da positiva a gente coloca B aqui e A aqui. É só simular também aqui. Sai certinho. Deu para entender? É isso, gente. Ô, Juan, tenta... Não, tá tranquilo. Vou deixar. Show. Beleza, gente? Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não, né? Vamos seguir para a próxima, então, gente. A gente criar um novo aqui. Ok. Aí, para esse terceiro exemplo, a gente vai determinar o equivalente terminando nos terminais A e B, para começar. Aí, a gente vai montar da mesma forma que a gente montou os outros dois exemplos. Não tem nenhum elemento novo. Apenas resistores e fontes. Colocar o simulação DC. Sempre é importante. Aí a gente vai para componentes agrupados. Isso. Aí, mesmo procedimento, todos os outros. Colocamos os resistores todos apostos nos lugares do exercício. Integrando aqui. Ok. Isso aí. Aí duas fontes de tensão, uma de corrente. Uma fonte de tensão aqui e aqui. Isso. Essa é invertida, cabeça para baixo, né? Aí vem aqui só, coloca Ctrl R. Essa V3 é uma de corrente. Espera. Aqui é a fonte de corrente. Isso, para cima mesmo. Beleza. Agora é só conectar tudo. Vamos começar a desenhar, galera. Aqui. A gente tem esse resistor aqui. Isso. Ele fica aberto aqui, né? Que é a parte de TV que a gente falou. Sim. Mas isso a gente pode conectar depois, conforme for fluindo. Aqui a gente vai juntar os dois. Ligar aqui. Esses circuitos que são mais complicadinhos. Foi mal, Rafael. Não, pode falar.
Só para falar para tomar cuidado com essas conexões que você tinha comentado ali. Com os nós que vão se formar. Aí prestar bem atenção se não tá passando um por cima do outro. Não tem. Não influencia, não. Você pode escolher a ordem que você quiser. Pode colocar os fios primeiro ou os componentes primeiro. A gente está mostrando das duas formas para vocês verem com qual fica mais fácil de vocês trabalharem. Sim. Eu acho que para. Isso. Os valores. Alterando os valores de acordo com o exercício. Uhum. 10. Para mexer aqui fora, lembrar sempre de dar Enter, senão. Eu vou editar esse texto da fonte de corrente só para ficar visível. Beleza. Beleza. 10 homens. 10 também. Os de cima, 20. A fonte também 20. E a fonte de corrente, 5. Deixar aberto aqui, eu esqueci. Não tem muita influência, não. É só para completar mesmo. Podia também deixar. 5 amperes, isso. Ok. Aí, para o equivalente de TVNAN, leia-se resistência, corrente e tensão de TVNAN, né? Tudo junto. Então, para descobrir primeiro a resistência de TVNAN, a gente vai zerar as fontes de tensão e corrente. Tranquilo, assim. Pode botar como 0 mesmo, não precisa excluir do circuito. Só zerar mesmo tudo, todas as fontes. Aí, entre os zerou tudo, né? Zerou. Aí, entre os terminais de TVNAN, a gente vai colocar uma fonte de 1 volt em série com um amperímetro. Aí a gente vai puxar lá no main dock, na parte de fonte. A gente vai puxar uma fonte de tensão. Pode colocar à direita mesmo, isso. Já vem com 1 volt. Aí, na parte ali, na lista a gente vai em ponteiras. Ponteira de corrente. Pode colocar. Ela tá virada para cá ou para cima? Não, para esquerda, pode ser. Inverte verticalmente, isso. Pode ser. Isso aqui é uma coisa legal de mostrar também. Vocês estão vendo que ela não está encaixando. Algumas vezes, quando a gente vai gerar componente, ele não encaixa. Normalmente é com as ponteiras, isso que acontece. Aí você pode clicar com o botão direito aqui e botar encaixar na grade. Aí ele encaixa e já fica no padrão do resto do seu arquivo. Aí só conectar com outro terminal. Aí agora a gente vai adicionar uma equação, porque a gente vai ter que achar o R de TVNAN, né, e ele não está explícito, digamos assim. Vai lá, adiciona uma equação. Aí usando a lei de Ohm, clica 2 vezes aí, para editar. Isso. A gente vai usar a lei de Ohm, pode botar RTH, o nome do resultado, né, que a gente quer. Aí igual a 1 sobre... O RTH é igual a 1 sobre PR1, né? Que é o nosso amperímetro. O nosso valor de corrente.
ponto I. Isso aí. Beleza. Ponto I. Isso. Sempre com a grandeza. Ok. Aí já pode simular e a gente vai plotar isso na tabela. Só aqui. Seria a tabela aqui. Isso. Aí adiciona a variável PR1, por favor. E o RTH também. É bom de ter os dois, né? Ok. A gente tem que o RTV são 10 ohms e a corrente que está passando pelo amperímetro é 0,1 amperes. É verdade. O Pablo, ele comentou algo importante. Nesse caso aqui não influenciou. Por ele ser, imagino eu, um curto-circuito que a gente está teoricamente fazendo ali, né? Então a gente está modificando as referências. Aí não vai alterar. Tanto que se a gente adicionar um terra ali embaixo, ele não vai alterar em nada. Pode adicionar aí. Simula de novo. Aí. Agora, eles continuam os mesmos. Nossas referências são outras, né, teoricamente. Então não vai ser alterado. Mas realmente eu esqueci. Deveria ter se colocado um terra. Ok, aí com esse resultado a gente tem o R de TVNAN. Beleza. A gente vai passar para o próximo tópico, que é o V de TVNAN, a tensão de TVNAN. Aí pode apagar essa parte de cima que a gente conectou os terminais. Pode apagar também o amperímetro e a fonte de tensão. Aí, para saber a tensão de TVNAN, é só adicionar um voltímetro entre os terminais. Lá em... Faz o fio. Aí, na lista de onde está escrito diagramas, a gente vai em ponteiras e adiciona uma ponteira de tensão. Tendo a tensão, a gente pode plotar no gráfico também, trocar as variáveis do gráfico. Tem que apagar esse gráfico aqui. Porque o PR1 não existe mais. E a equação também, se eu não me engano. A equação também. Beleza. Aí ele já simulou os valores. Podemos plotar o PR1. Ops. É porque a gente não era pra gente ligar essas fontes de volta? Para ligar as fontes de volta. É verdade. Ficou faltando religar tudo. Realmente. Aí a gente vai religar as fontes de volta. O exemplo é assim. Não é com as fontes desligadas. Isso. Ok. A gente tem a tensão igual a 10 volts entre os terminais escolhidos. Já aproveitando a tensão de TVNAN, a gente pode aproveitar e já fazer o teorema da máxima transferência de carga. Aí a gente já tem o R e já tem a tensão de TVNAN. Logo, a gente pode adicionar uma equação. Pode adicionar aí, Juan. A gente pode colocar P como representação de potência, né? Ok. P, aí vamos colocar a tensão ao quadrado, pegando já diretamente da equação que resulta na máxima transferência de potência.
10 que é tensão, né, quadrado. Dividido por 4 vezes a resistência de TVNAN, que é 10. Como a gente acabou de colocar, de encontrar, né? Barra 4 vezes 10. Ok. Beleza. Tendo uma equação, a gente pode plotar ela no gráfico junto com simula antes. Sempre é importante lembrar. E plotar no gráfico para a gente encontrar o valor. Beleza. A gente tem que a máxima transferência é de 2,5 watts, né? Isso. Ok. Para descobrir a corrente, bom, a gente já tem a resistência e a tensão de TVNAN. É tranquilo de fazer. Se vocês quiserem. Bom, vamos fazer a representação, né? Só para se tiver alguma dúvida. É só trocar a fonte de tensão por uma de corrente. A fonte não, né? O amperímetro por um voltímetro. No caso, o contrário. Né? O voltímetro por um amperímetro. Isso. Que a gente vai ter a corrente TVNAN diretamente. E para encontrar a máxima transferência de potência é só usar a lei de Ohm. Já que a gente já sabe quanto é a tensão. Tensão igual a corrente sobre resistência. A gente encontra todos os valores de TVNAN que a gente necessita. Tá, a gente vai ter que escolher essa... A equação vai ter que sumir porque a gente mudou os parâmetros novamente. Assim, para ficar bem visual, a gente pode fazer 2 equações, uma com a lei de Ohm e uma com a de potência. Aí eu vou fazer com a lei de Ohm primeiro. Aí VTH é igual a 10/1. E a equação 2 já pode botar os valores diretamente. O 10 ao quadrado sobre 4 vezes 10. Vamos ter que escrever muito também. 4 vezes 10. Deixa eu botar aqui. Cuidado com os parênteses também. Cuidado com os parênteses. É igual como escrever numa calculadora online, assim. Beleza. Simulantes. Aí plotar os resultados. Aí, a gente tem que a corrente de TVNAN é 1. Eu não botei as equações. Vou colocar as outras, né? Corrente, tensão e a máxima potência transferida, que agora é o Y. Aí todos os equivalentes de TVNAN. Agora, para a máxima potência transferida, a gente pode fazer algo um pouco melhor. A gente pode adicionar, pode fazer uma varredura para descrever o quanto a gente pode encontrar, qual é a gente visualizar onde acontece a máxima transferência de potência. Aí para isso fica um pouco mais complexo. Como é que a gente pode fazer? A gente vai ter que vamos primeiro montar o circuito, né? A gente vai ter que adicionar um parâmetro novo, vai em simulações. A gente vai colocar um parâmetro de varredura. SWT. Aí ele vem com vários status novos para o nosso circuito. Indicando, por exemplo, o simulação ali, a gente vai indicar o simulação CC, que é esse DC1, que é a variável desse DC1. Se vocês quiserem perguntar, é bastante coisa para
muitos parâmetros ali que ele pede para definir. A simulação é só se referir à simulação CC, que é esse DC1, a variável da simulação CC, que é DC1. O segundo é o tipo linear, né? Ok. O parâmetro que a gente vai querer definir o comportamento da resistência. Então a gente vai adicionar um novo elemento no nosso circuito que vai se chamar R-sweep, que a gente vai mostrar ele daqui a pouquinho. Aí isso aqui é só a definição. A gente quer começar em 0 ohms, só por critério mesmo, para começar em 0 e terminar em 300, pode ser. Aí ele vai iniciar e parar a simulação nesses parâmetros, e o número vai definir o passo em que ele vai andar, digamos assim, que ele vai medir. Então pode colocar em 300. Ok. Aí pode aplicar e dar ok. Os mais complexos desse parâmetro de varredura é mais o points, que eu acho que é difícil você sacar de primeira, e o parâmetro. Aí agora a gente vai montar o circuito para que esse parâmetro de varredura funcione. A gente vai manter a ponteira o amperímetro, né? A gente vai adicionar o R-sweep ali no main dock, onde está as simulações, a gente vai adicionar um R-sweep em componentes agrupados. Isso, resistor normal. Só que ele vai se chamar, ele vai ter um outro valor, digamos assim, né? R-sweep é só para indicar que ele vai variar. Esse é o nome da variável, né? Que a gente pode botar qualquer outra. Isso. E a gente vai colocar uma ponteira de tensão entre os terminais dele. Na verdade, tem que botar aqui no valor dele, né? O valor dele é R-sweep. O nome dele pode ser um R, sei lá, um R que não tem ainda. Isso, R7. Isso. Perfeito. Adicionar um voltímetro entre os terminais de tensão do R7. Beleza. Pode renomear agora, né? Sim. Como... Pode colocar como... Não sei se é 11. É porque no caso esse aí vai ser a tensão e a corrente de TVNAN, né? Então... A gente já tem um VTH, esse que é o problema. Hã? Já tem um VTH aqui, não dá pra chamar de VTH. Sim, mas a gente pode tirar isso. Não vai precisar disso, não. As equações podem limpar. Beleza. Então vamos chamar de VTH. Pode apagar tudo, na verdade. As duas equações e a tabela que a gente vai fazer coisas novas. A gente vai ter que fazer a equação da potência também, de novo. Ok, isso aí. Aí a potência... Abre uma equação nova. A gente vai fazer a potência do sistema. Ok, aí vai só multiplicar o amperímetro pelo voltímetro. Sempre lembrando de botar... botar as unidades, né? As grandezas. Ok. É bom dar uma simuladinha, né? Ok. Aí agora a gente vai adicionar a tabela contendo o R-sweep e o valor da potência que a gente colocou na equação.
Perfeito. Ok. Aí já demonstra uma diferença com as outras tabelas, porque quando a gente adicionou o parâmetro de varredura, ele vai ler para cada parâmetro conforme o passo que a gente colocou ali, terminando indo de 0 a 300 ohms. Né? Aí beleza. Aí para ficar visual, a gente pode adicionar um gráfico, que aí vocês vão realmente entender o que está acontecendo ali na tabela. Um plano cartesiano adicionando a potência. Isso. Aí amplia aí, Juan. O que vai comprovar que a máxima transferência de potência vai acontecer realmente quando 10 ohms forem atingidos na tensão de TVNAN, né? Quando a tensão TVNAN, resistência TVNAN for realmente 10 ohms, acontece a máxima transferência de potência, que nesse caso é 2,5. Exatamente. Ela começa depois a cair até tender a zero. Isso. Aí por conta do tamanho do gráfico e do passo também, vocês podem aumentar ou diminuir as unidades do gráfico tranquilamente. Ali na tabela só comprova isso, é só um copia e cola de outra forma, né? Mas quando o R-sweep for 10, vai ver que ali que é 2,5. Que é o maior possível. Basicamente isso. Para encontrar todas as coisas relacionadas aos equivalentes de TVNAN, de contra máxima transferência de potência, tensão de TVNAN, corrente de TVNAN, resistência de TVNAN, todas dessa forma. Abrindo outras possibilidades de plotagem de gráfico, de tabela. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, foram muitos processos, então, assim, difícil pegar. Basicamente, essa parte aqui é para a gente queria bem mostrar para vocês esse conceito de varredura, que foi bem útil para a gente durante o curso, e entender também esse conceito de máxima transferência de potência, né, que é com qual resistência a gente vai entregar essa potência máxima que a gente quer. Sim. Então, isso é bem interessante. A gente consegue tudo isso através do teorema de TVNAN também. Então, a gente vê que tudo está meio conectado. Sim, e é bem interessante você ir interagindo com as equações e ir plotando os resultados dela. Então, isso facilita muitas coisas. Enquanto no dia a dia, assim, quando você vai fazendo, você digita uma equação e já plota o resultado. Exatamente. É bem útil. Mas se quiser dar uma visão melhor, pode mudar o passo se quiser ali nos points, para ver se melhora o gráfico, só para fim de teste, bota 100, não sei. Ali o passo ele vai alterar, ó. Ele foi para 33. Simular de novo. Tem que simular sempre de novo. Não mudou muito. Ele não muda muito. Eu acho que assim, se a gente quiser ver melhor, a gente tem que botar bem menorzinho. Tem que botar. Então... Bota 10. 20. 20 tá bom, 20 tá bom. Beleza. Beleza. A gente consegue ver melhor essa. Já fica até um pouquinho diferente, mas. É por conta da leitura, ele tá lendo menos dados, né, ao longo do R-sweep. Então, por isso que o ponto ficou bem mais agudo, digamos assim. Tanto que ele nem tá chegando no 2,5, porque ele pulou leituras que estavam no meio, né? O passo ficou maior, né? Mas aí é só vocês regularem o passo ali no points. E aí vendo o passo que for satisfatório para a ocasião de vocês. Isso. Bom, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida nessa parte? Acho que pode seguir, mano. Okay. Eu ia falar aqui até abrir para todo mundo. É porque a gente tem ainda a gente tinha mais um exercício para passar e mais a avaliação. Por conta do tempo, eu acho que a gente não vai conseguir fazer tudo em tempo hábil. Aí
eu acho que seria melhor a gente abrir esses 30 minutos finais. Mas aí, gente, a gente vai precisar um pouquinho da participação de vocês, porque isso é uma parte do curso também que a gente tem que aplicar. E é uma parte que vai ser muito importante para a gente entender, vocês também conseguirem absorver melhor o conteúdo e a gente conseguir entender se o que a gente passou para vocês ficou claro e se ficou de fácil compreensão. Então, a gente tem mais um último exercício, que ele é a gente tinha mais um exercício preparado da parte de TVNAM, mas a gente... Que é esse aqui? Deixa eu ver aqui. Tinha esse exercício aqui para descobrir a parte de TVNAM. Porém, eu acho que seria melhor a gente focar agora em abrir mais para dúvidas e para a resolução do último exercício, que é um exercício mais simples, mas a gente separou para vocês porque a gente queria ter esse contato mais próximo e que vocês pudessem aplicar também o conhecimento que a gente passou durante o curso. Mas aí, vocês podem... A gente precisa que vocês respondam, por favor, aqui pelo chat ou pelo microfone, se quem consegue fazer isso, porque vocês podem ir tirando dúvida e tal, a gente, no final, vocês poderiam enviar para a gente simplesmente uma print do circuito. Aí vocês podem enviar para qualquer um, eu, Pedro, Elias, ou Rafael, ou Amanda. Podem enviar para qualquer um, ou pelo grupo, ou pelo e-mail, enfim, da forma que vocês acharem mais adequada, que a gente vai pegar isso e a gente vai ver se vocês conseguiram entender, se a gente conseguiu ajudar bem vocês. Beleza? Se quiser compartilhar a tela também e ir fazendo junto, a gente vai guiando. Isso. Beleza, bota o exercício aí. Eu vou abrir ele aqui. Se quiser, a gente faz até esse outro aí e a gente mostra aqui no final como fica esse quarto exercício que a gente ia passar. Exatamente. Não tem problema. Ele é até simples. Esse exercício aí de vocês é bem tranquilo, gente. É só pra saber absorver o conteúdo e não é esse exemplo aí não. Pode pôr, se você for botar o exercício, é o próximo. Basicamente, ele pede para terminar a análise nodal, né? Mas o que vai ser feito ali de fato? Vai desenhar o circuito, eu acho que colocar os resistores e a fonte de tensão. E vai colocar a ponteira de tensão ali no resistor de 10, naquele resistor que está ali no meio de 10 ohms. Entre os terminais do 10. Os terminais ali, se o Juan puder. É só colocar a setinha ali em cima. Isso, vai colocar as ponteiras aí, um mais em cima e um menos embaixo. Basicamente é isso. Aí vai ser um exercício bem simples. Aí, a ideia é que a gente tenha um feedback do que a gente conseguiu passar do conteúdo e também ajudar quem tiver com qualquer dificuldade com relação ao software. Então a gente está bem disponível. Bem basicão. Se vocês quiserem plotar também numa tabela, enfim. Aí fica a critério também. Aí, conforme vocês forem conseguindo, vocês vão falando aqui, ou mandando no chat alguma coisa, e podem ir enviando para a gente também, conforme vocês forem finalizando o circuito. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante a montagem do circuito, é só falar que a gente vai ficar aqui para ajudar vocês. A gente pode ir fazendo junto, se tiver alguma dúvida no meio do caminho. Exatamente. Na montagem ou na resolução, tanto faz. O importante é que absorva, né, o conhecimento. Sonali não conseguiu baixar o programa. Você quer ajuda para baixar agora? Pode. Obrigado. Não tem problema, no caso. Provavelmente a gente vai mandar a apostila também, né? Depois, com os exercícios. Com o print dos exercícios no software, entendeu? Pode enviar ou para qualquer um de nós lá no grupo, pode enviar no privado também, ou pelo WhatsApp ou por e-mail. Pode ser achar melhor, se quiser mandar pelo WhatsApp e e-mail, aí para qualquer um. Eu só acho que agora o WhatsApp caiu, não sei, eu acho que ele não tá rolando, então, se vocês quiserem mandar por e-mail ou mandar depois. Quanto deu o seu resultado?
Só É. curiosidade. Eu tô fazendo aqui também. Você pode mandar no. 0,75. 0,75. Deixa eu ver aqui. Mas, ô Júlio, manda por e-mail mesmo, até melhor. A Amanda chamou atenção para um fato importante. A gente tá sem WhatsApp no momento. Aí pode mandar pro meu mesmo. Eu enviei e-mail para vocês hoje enviando o link do Meet. E meu e-mail é esse aqui, ó. Pra poder enviar. Exato. Estão restando seus valores. Faz aqui. Beleza. Boa. Eu ia comentar isso agora que eu tô fazendo aqui. Você dá uma revisada. Mas alguém aí que esteja fazendo com dúvidas, que depois a gente mostra também. Boa. Boa, Júlio. Exatamente isso aí. Perfeito. Mas alguém com alguma dificuldade, sei lá, qualquer dificuldade, só avisar a gente. Ou se não tem tido dificuldade, conseguiu fazer também. É, Pode falar pra gente. só pra gente ter esse feedback e no finalzinho a gente vai enviar uma pesquisa de satisfação aí. Quiser contar o que achou também da simulação ou do mini curso do programa, né? Eu acho que a maioria que a gente não tinha tido contato com o curso ainda. Foi o nosso caso no início do período. Isso. Então é legal para saber a opinião de vocês e se deu para entender tudo certinho. Inclusive, assim, curiosidade, né? É um software gratuito, então está passando por atualizações constantes, aquela coisa toda do software livre, né? Então, tem uma comunidade também que ajuda em inglês ou alemão, porque o criador é alemão, então, assim, curiosidades e às vezes informações podem ser úteis. Sim, eu acho que uma grande vantagem é, tipo, ter um software gratuito, né? Uhum, nossa. Se vão ver que Simulação. software de circuitos geralmente não é gratuito. Então, Gente, eu acho que eu vou mandando aqui o formulário já, de satisfação. Boa. Porque Beleza. não sei se tem gente que já precisa sair, mas enfim. Já vou então, mandando aqui. tem aqui o QR Code também, porque eu prefiro responder pelo celular. Uhum. Aí, só para reforçar, gente, esses dois pontos que a gente está pedindo para vocês entregarem para a gente, que é tanto o form de satisfação quanto o exercício, eles são, assim, são muito importantes para a gente. Então, a gente agradece muito quem conseguir entregar isso para a gente agora no final da aula. E quem estiver tentando fazer o exercício, tem alguma dúvida, a gente está aqui para tirar qualquer eventual dúvida que vocês possam ter. Mas aí o Pedro enviou forms aí pelo chat e eu botei o link aqui da pesquisa com QR Code. Eu vou depois enviar também para vocês por e-mail esse exercício, pelo WhatsApp assim que ele voltar à vida. E a gente aguarda o retorno de vocês, por favor, que vai ajudar muita gente de verdade, sabe? Então, se vocês puderem responder. Além disso, também a gente contabilizou a presença, né?
A gente vai emitir os certificados. Isso. Sobre os certificados, eu achava bom, agora no finalzinho, todo mundo mandar um ok agora, para eu conseguir pegar o nome de todo mundo, quem ficou até o final. Então, se quiser botar no chat ok, oi, não sei, só para ficar gravado aqui, que aí a gente vai pegar o nome de todo mundo. Ó, o Antônio fez uma pergunta aqui. Sim. Era o problema do Rodrigo da tabela, né? Que tinha falado lá. Era que não estava aparecendo, né, os resultados depois de simulado. Você pode mostrar a tela, Antônio, por favor? Que a gente consegue ajudar melhor, porque a gente não entendeu a dúvida do Rodrigo. Pode ser novo pra gente também. A gente pode tentar ajudar. Porque eu realmente não sei o que pode ter acontecido. Ah, entendi. Beleza. Então, mas o problema é o quê? Você coloca a tabela e ela não mostra os dados, é isso? Ou você coloca... Pelo que eu entendi, a tabela estava desaparecendo, alguma coisa do gênero. Não aparece. Beleza. Então, você... Tá, entendi. Uma pergunta. O desenho da tabela não aparece ou os resultados que não aparecem somente? Aí. Ué. Talvez... Deixa eu ver aqui. Você está colocando por exemplo, quando você adiciona ela, você tem que você selecionou os parâmetros aqui, por exemplo, PR1, clicando 2 vezes. Pode ser que seja isso. Aí você dá OK, ela vai aparecer. Entendeu? Não sei se foi... Tem que dar 2 cliques no parâmetro que você quer exibir, que aí ele vai para a tabela. Boa, que bom. Boa, perfeito. Beleza. Não sei se foi essa a dúvida do Rodrigo também, mas... Se conseguir falar também o que estava dando errado, escrever, que aí o Rodrigo pode ver também. Pode consertar o dele. Boa, Pablo. Boa, Pablo. Envia pra gente aí, por favor. Só pra gente ter esse feedback aí, um printzinho do circuito. Isso. Pode mandar para o meu e-mail, que o WhatsApp está fora agora. Aqui, deixa eu mandar ele aqui de novo. Uma delícia. Mas aí, o WhatsApp retornando, vocês podem enviar por lá também. Mas por enquanto a gente está off. Nossos contatos estão aqui também, para caso vocês queiram enviar para algum outro dos integrantes. Eu fiz aquela simulação do 4 aqui depois. Beleza. Você quer mostrar ela já pronta? Não, se alguém quiser ver, tá pronto. Só vou compartilhar aqui. Beleza. Mas o foco é relacionado às dúvidas aí. Quem tiver, tipo, dúvida no exercício, acho que é mais principal. Vou parar aqui então a apresentação e depois a gente volta para cá. Uhum. Esse aqui é o exemplo 4. Vamos lá, compartilhar a tela. Esse aqui seria o exemplo 4, gente, que a gente tava lá. Basicamente foi só montar ele e colocar aqui calcular
atenção aqui no registro 5, mas deu 12,8. Não é difícil. O 3 que demorou mais um pouquinho porque era mais parâmetros, a gente mostrou bastante do programa. Só ver aqui quem mandou mensagem. O WhatsApp voltou, gente. Só informação importante. Tchau, tchau, Cássio. Muito obrigado pela presença aí. Muito obrigado, Júlio, por ter enviado o print. Valeu, obrigado. Opa, Valeu, Pablo. muito obrigado pelo feedback aí também. Obrigado também. E A gente vai terminando agora e for mais fácil enviar pelo WhatsApp, também agora estamos de volta. E agradecer pela presença de vocês, por encarar o desafio aí de poder ter que baixar um software para muitos desconhecido, e poder, já sair daqui fazendo uma simulação. A gente sabe que, assim, software, você mexendo cada dia mais, você vai se aprimorando, vai conhecendo. Às vezes a tabela não aparece por algum detalhezinho. Isso já aconteceu com a gente. Então a gente está aí para poder ajudar, o que vocês precisarem. E muito obrigado aí, galera. Vamos lá. Aqui, Pablo. Boa pergunta. Vocês vão fazer um forms para avaliar o curso. Já tem forms. Esse aqui, ó. Tem esse QR Code aqui na tela e o Pedro enviou aqui o link. Eu vou enviar aqui no chat porque ele subiu. Vou enviar aqui. A gente pede também, por favor, que vocês... acabei que chamando mesmo. Que vocês respondam, porque isso vai ajudar também para a nossa avaliação na disciplina. Cara. Às vezes a gente só aprende depois que a prova vem. Ajuda bastante mesmo. A gente vai também enviar esse forms lá no grupo, nos e-mails de todos vocês também. E, por favor, respondam e mandem o exercício que vocês conseguirem fazer também. Qualquer dúvida, a gente vai estar disponível, assim, pode mandar pelo WhatsApp, por e-mail, onde for melhor para vocês, que a gente vai ajudar vocês a tentar resolver esse exercício, ou, enfim, qualquer dúvida que vocês tenham. E o forms também, podem responder, por favor. Ele é rapidinho, tipo, me pergunta mais mesmo para o que vocês acharam do curso. Vocês podem responder lá, que vai ajudar bastante, tanto com o forms quanto com a questão. Isso, e a galera que participou aqui, a gente deve enviar também a apresentação, para ter aí um conteúdo aí do curso também. A gente fez uma apostila em PDF meio com um resumo de tudo que a gente fez no curso, para vocês terem onde consultar depois para algumas informações e ferramentas do programa. Mas bom, gente, eu acho que a gente pode finalizar por aqui. A gente tem esses 8 minutos aí sobrando para quem quiser tirar alguma dúvida sobre a resolução da questão. E quem for finalizando pode ir enviando para a gente pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Mas a gente fica esse tempinho aqui final para... Beleza, a gente gravou, a gente envia depois. A gente fica esse tempinho aqui no final para quem quiser tirar alguma dúvida. E quem precisar sair, enfim, já pode sair, só responder o forms e enviar a questão, por favor. Que vai ajudar muita gente mesmo. Eu queria pedir para vocês encarecidamente responder esse forms e a questão. Muito obrigado, Sandy. A gente agradece muito a presença de vocês também. Foi muito legal. A gente agradece a presença. Teve muita gente, então foi bem maneiro. É bom, ajuda bastante. Obrigado. Boa noite. Obrigada, Catarine. Vai ajudar muito ainda. Bastante coisas pela frente. Opa, muito obrigado. Recebi aqui, Catarine. Obrigado.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigada. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado pela presença, cara. Boa tarde. Muito obrigado. Tchau, boa tarde. Boa tarde, Antônio. Obrigado, Pablo. Obrigada, Pablo. Boa tarde. Boa tarde. Valeu. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigada. Gente, a Maria Júlia e o Adulai estão por aqui. Senão a gente já encerra a chamada. Estou por aqui. Beleza. Tem alguma dúvida? Opa, precisando de alguma ajuda? Não. Estou encerrando a chamada. Beleza. Tá bom, Obrigado então. pela presença. Valeu. Sim? Obrigado pela presença. Tá bom, obrigado. Valeu. Valeu pela aprendizagem. Valeu, muito obrigado. Valeu. Obrigada. Maria Júlia tem alguma dúvida? Dixon ou Maria Júlia tem alguma dúvida em relação ao curso? Opa, a gente já contabilizou a presença. A gente já observou as pessoas que estavam na chamada, já desde o início, assim. Então não tem nada pra preencher, nada. Não. A gente só pediu pra galera dar um ok no chat pra saber quem tava vivo. E preencher o formulário também que vai A gente ajudar. já sabe que você tá conversando com a gente e, pô, só respondendo a nossa pesquisa de satisfação aí. Se conseguir fazer o exercíciozinho também, mandar pra gente. Se tiver alguma dúvida, é só falar também. Então a gente tá aí à disposição. Tá? Beleza. A gente tem gravado, assim, a gente envia depois lá pelo. Sim, a gente deve mandar um material, que vai ser bem mais completo também, com resolução de exercício. E também a gente vai enviar, provavelmente, o vídeo. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai fazer essa parte aí, vai enviar tudo certinho. Nada, a gente que agradece vocês aí a dedicação e empenho.
Bom, galera, acho que não tendo mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Só perguntando pela última vez se alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar. Mas senão a gente pode encerrar e a gente só fica no aguardo mesmo da resposta do Forms e do envio do exercício, que vai ajudar muita gente. Por isso, a gente agradece muito pela presença de todos vocês e que tenha sido de aprendizagem muito boa para vocês também.